Primeiro-Ministro chama a imprensa nacional e estrangeira para uma conferência de imprensa para falar do país. Ilha do Príncipe festeja 547 anos da descoberta. Governo regional inaugura a energia da rede DEMAI para a comunidade de Praia das Boras. Primeiro Fórum de Auscultação sobre Estados Frágeis. Boa noite, está a começar o telejornal. O primeiro-ministro e chefe do governo chamou esta quarta-feira a imprensa nacional e estrangeira para falar do país. Patrício Trovoada falou sobre os últimos acontecimentos na Assembleia Nacional e lamentou o comportamento dos deputados da oposição. Aquilo que aconteceu no nosso Parlamento na segunda-feira passada e também no dia 11, na quinta-feira, não abona a favor das nossas instituições, a favor da Assembleia Nacional, do exercício democrático e, enfim, traduz uma imagem triste, mas errada, daquilo que é a nossa democracia. Logo a seguir, nós tivemos, esses últimos dias, uma campanha visando a denegrir ainda mais o nosso país, as nossas instituições, a qualidade da nossa democracia, campanha orquestrada pelas forças políticas, partidos da oposição, e que visa realmente uma política de terra queimada. Podemos ter as nossas divergências, mas é muito penoso ver todo o esforço que temos estado a fazer no sentido de melhorarmos quer o Estado de Direito Democrático, quer a imagem internacional do país, quer o nível de confiança que os parceiros internacionais, públicos e privados, têm em relação ao nosso país, ver todo esse esforço destruído por uma campanha de difamação, de mentiras, alarmista, que poderá eventualmente se traduzir pela uma escassez ainda mais do apoio internacional a São Tomé e Príncipe. É preciso percebermos que, a nível internacional, a ajuda é sempre condicionada ao desempenho macroeconômico, condicionado a um certo número de indicadores. Esses indicadores têm melhorado esses últimos anos de uma maneira bastante notável, mas é preciso agirmos em responsabilidade e evitarmos, porque estamos descontentes, o porquê as nossas ideias e posições não vincaram, é preciso evitarmos de destruir tudo e todos. O primeiro-ministro disse esta quarta-feira em conferência de imprensa que perdoa Jorge Amado. O líder da bancada parlamentar do MLSTP-PSD pediu desculpa aos santomenses depois de ter partido às urnas durante a sessão plenária da Assembleia Nacional. O chefe do governo santomense afirmou que ainda restam 5 deputados que deveriam servir o exemplo de Jorge Amado, porque o que aconteceu no Parlamento não dignifica o próprio deputado, o partido e o país. A favor
O primeiro-ministro, durante a conferência de imprensa dada esta quarta-feira, falou do comportamento tido pelo líder da bancada parlamentar do partido MLSTP-PSD. Jorge Amado, durante a sessão plenária, partiu por 2 vezes as urnas que serviam para a eleição dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Um dia depois, Jorge Amado veio pedir desculpas ao povo. Eu gostaria, muito sinceramente, de pedir uma enorme desculpa ao povo de Santo Tomé e Príncipe pela situação ocorrida ontem no Palácio dos Congressos, pelo comportamento que tivemos, os deputados da oposição, e pelo meu próprio comportamento. O primeiro-ministro disse que perdoa Jorge Amado e espera a mesma atitude por parte dos outros 5 colegas. Se o Jorge Amado ouvi dizer que apresentou desculpas ao santomense, mas eles são 6. Quer dizer, é bom que os outros sigam exemplos do Jorge Amado. Há mais 5 que têm que pedir desculpa pelos comportamentos que tiveram. E em relação ao Jorge Amado, como Santo Tomé diz, ver para crer, oxalá que ele se mantenha assim e que ele corrige os seus comportamentos. Porque não dignifica nem Jorge Amado, nem o MLSTP, nem os militantes do MLSTP, nem o país. Por conseguinte, o Jorge Amado, se pediu desculpa, não está perdoado. Mas é bom ele mudar o seu comportamento. É bom, porque ninguém tem a ganhar com essas situações todas. Segundo uma nota de imprensa chegada à redação da TVA, se dá conta que a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Santo Tomé e Príncipe teve encontros separados na passada segunda-feira, dia 15 de janeiro, com os líderes da oposição, bem como com representantes do governo. Os encontros realizados permitiram a representante do sistema da ONU ao escutar ambas as partes sobre a crise institucional que se instalou entre o poder e a oposição, resultante da promulgação pelo Presidente da República da Lei Orgânica que cria o novo Tribunal Constitucional e da eleição da Assembleia Nacional dos 5 juízes deste Tribunal, bem como as próximas eleições, entre outros temas. Depois de ouvir as posições de ambas as partes, a coordenadora residente apelou a priorizar a manutenção da calma e do diálogo, evitando desta forma qualquer tipo de violência que possa pôr em perigo o Estado de Direito democrático. Entretanto, em resposta à solicitação feita tanto pela representação da oposição quanto pelo governo para facilitar a restauração de um clima de paz institucional, a coordenadora residente manifestou a sua total disponibilidade para o efeito e informou as partes que irá associar a sua voz a do representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, que tinha agendado para o próximo dia 24 de janeiro de 2018 uma missão a Santo Tomé e Príncipe. A propósito desta visita, indicou será de encontrar-se com todas as partes implicadas e proceder à avaliação da situação a fim de ajudar a apaziguar a situação. A principal preocupação das Nações Unidas, enfatizou a coordenadora residente das Nações Unidas, é garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento para o povo da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe, o que implica colocar assento nos direitos democráticos para todos. Estivemos assim a citar a nota de imprensa chegada à nossa redação da coordenadora residente das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe. Entretanto, o primeiro-ministro Patrício Trovoada pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades para solicitar uma missão do representante do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, a fim de se inteirar da real situação do país. A informação foi avançada pelo próprio chefe do Executivo santomense. Por isso, e para pôr cobro a essas especulações maldosas das forças da oposição, eu pedi ao ministro dos Negócios Estrangeiros ontem para convidar o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central
para poder fazer uma missão a Santo Tomé e Príncipe de informação. Porque é bom que a comunidade internacional tenha o conhecimento exato daquilo que aconteceu e que não segue na busca de informações através de certa imprensa ou das redes sociais. É preciso vir aqui, falar com toda a gente e tomar posse de todos os elementos, de todos os documentos, para saber de facto aquilo que se passa em Santo Tomé e Príncipe e que, no nosso entender, é simplesmente um descontrolo, que eu espero temporário, da oposição, que não viu satisfeito a sua vontade de perpetuar o Tribunal Supremo na situação transitória também do Tribunal Constitucional. Nós também, para dar mais garantias ao processo democrático, eu também pedi assistência dos nossos parceiros para reforçar a capacidade ou as capacidades a nível da comunicação social. Estamos num ano eleitoral e nós queremos, de facto, que esse processo se desenrole com todas as garantias para todas as partes. Daí que pedimos também apoio para reforço das capacidades e também para a reforma, porque todos nós sabemos que esse Conselho Superior de Imprensa já não tem credibilidade nenhuma. Não tem. Não tem pelo comportamento do Sr. Presidente, um juiz político que comprometeu-se e que assim não só desqualificou-se ele próprio, mas desqualificou a própria instituição. O Porto de Águas Profundas e o aeroporto serão uma realidade, afirmou o Primeiro-Ministro ao ser interpelado pelos jornalistas. Segundo Patrício Trovada, há vontade política, há financiamento garantido e faltam apenas aspectos técnicos. Por isso, e para pôr cobro a essas especulações maldosas das forças da oposição, eu pedi ao Ministro dos Negócios Estrangeiros ontem para convidar o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central para poder fazer uma missão a Santo Tomé e Príncipe de informação. Porque é bom que a comunidade internacional tenha o conhecimento exato daquilo que aconteceu e que não segue na busca de informações através de certa imprensa ou das redes sociais. É preciso vir aqui, falar com toda a gente e tomar posse de todos os elementos, de todos os documentos, para saber de facto aquilo que se passa em Santo Tomé e Príncipe e que, no nosso entender, é simplesmente um descontrolo, que eu espero temporário, da oposição. Segundo tivemos uma troca de registro magnético, vamos agora ver se é possível passar esta declaração do Primeiro-Ministro. Segundo informações da nossa realização, é um assunto que nós poderemos retomar, mas para informar que esta conferência de imprensa poderá ser seguida na íntegra depois do telejornal. A região do Príncipe comemorou hoje os 547 anos da descoberta da ilha. O ato central, em alusão à data, decorreu no auditório do Centro Cultural do Príncipe. Hastear das bandeiras nacional e regional, deposição de coroa de flores no padrão do descobrimento, missa presidida pelo bispo da Diocese para posterior cerimónia, o alto central em alusão ao dia
no auditório do Centro Cultural do Príncipe, marcou o ponto alto dos 547 anos da descoberta da Ilha do Príncipe, que hoje se comemora, e que em 17 de janeiro de 1471 marcou o início da civilização dos santomenses. Estamos reunidos para celebrarmos os 547 anos do descobrimento da nossa ilha. A nossa ilha, carregada de laços culturais que nos unem ao longo de séculos. Estes séculos simbolizam a nossa história, a nossa cultura e também a nossa identidade. A possível descoberta protagonizada pelos descobridores portugueses Pedro Escobar e João de Santarém marcaram o início da nossa civilização. Não importa onde viemos ou que somos oriundos, importa sim termos laços de amizade, paz, concórdia entre todos os que aqui labutam. Este 47º aniversário da descoberta não é celebrado de forma como víamos celebrando, pois os problemas econômicos e financeiros que nos atropelam limitam-nos a muitas das atividades que a população desejava e estão habituados. O presidente do Governo Regional, Tosé Cassanda, que presidiu o ato, referiu sobre a carga simbólica que carrega o mês de janeiro no contexto histórico da população regional. Se é verdade que janeiro carrega toda a carga simbólica e histórica de um passado que permitiu a edificação da nossa sociedade, não podemos hipotecar a construção do futuro com a fixação obsessiva no presente, ao ponto de pensarmos que temos mais direitos do que as próximas gerações. Tem sido esta a nossa preocupação desde o início, apesar dos constrangimentos de ordem diversa existentes. Temos a consciência que, de uma forma geral, os eleitores desvalorizam o futuro por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque a satisfação com as preocupações do presente relega o futuro para o segundo plano. E em segundo lugar, porque esse mesmo futuro é o futuro dos outros e não o nosso. Cabe aos decisores políticos criarem as condições ideais para que este esquecimento não se imponha em prol da salvaguarda dos interesses das gerações atuais e das gerações futuras. A preocupação com o desenvolvimento sustentável às gerações futuras constitui uma das preocupações para as autoridades da Ilha do Príncipe. A nossa preocupação com o desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes é o mais claro indicador da nossa sensibilidade e preocupação com o futuro das próximas gerações. Os nossos antepassados, alguns dos quais criaram as condições para que vivêssemos hoje como vivemos, apesar de alguns constrangimentos que persistem, não nos perdoariam se fôssemos os responsáveis pela destruição do futuro das próximas gerações. Temos hoje no Príncipe e na diáspora mais pessoas desta terra com formação superior e especializada como nunca tivéramos antes. Se é verdade que não temos negligenciado na criação ou edificação de um projeto que não ponha em causa as gerações futuras, temos também, por outro lado,
apesar dos constrangimentos existentes, feito tudo o que está ao nosso alcance para que as gerações presentes não se sintam com menos direitos do que as gerações futuras. Ao destacar várias ações de conquistas levadas a cabo nos últimos 10 anos em mais diversos domínios no contexto regional, Cassandra quer, desta feita, estabelecer um compromisso com as mais diversas instituições e ONGs com vista a consumar o projeto de energias renováveis Amigas do Ambiente. Queremos, em associação com algumas instituições nacionais e internacionais e ONGs, estabelecer um compromisso e projeto que permitirá a aposta em energias alternativas, mais amigas do ambiente, em detrimento da preferência quase sufocante com a energia termoelétrica, construindo um caminho paulatinamente para a diversificação de fontes de produção de energia, diminuindo com tal a nossa dependência com os combustíveis fósseis que têm que vir da capital do país. É este também, entre outros, o nosso compromisso com a edificação da esperança, neste janeiro sempre presente nas nossas vidas. Ilha do Príncipe a comemorar os 547 anos dos descobrimentos pelos navegadores portugueses Pedro Escobar e João de Santarém. No decorrer das atividades comemorativas do dia 17 de janeiro, o Governo Regional homenageou 6 antigos professores com diploma de mérito pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento do setor da educação ao longo de muitos anos na Ilha do Príncipe. A entrega destes diplomas de mérito visou o reconhecimento do Governo Regional pela relevância de atuação e pelos destacados serviços em prol do desenvolvimento na Ilha do Príncipe no sector da educação dado ao longo de muitos anos por estes professores. A atribuição do diploma de mérito é um ato formal de elevado significado. Perdoe-me todos os presentes a estranheza de que vou afirmar que espero não sintam como deselegância. Na realidade, estamos a cumprir um ato mais profundo, um ato de integração que implica duas vontades. A vontade coletiva da população, que é a comemoração de mais um aniversário do descobrimento da nossa ilha, e a vontade individual de cada professor aqui chamado. No entanto, a educação não é reduzir cada ser humano incomensuravelmente precioso à condição do antigo empregado ou de peça de um sistema, mas ajudá-lo a descobrir que o seu papel foi insubstituível na sociedade. Não me devendo sobrepor a esse discurso, compete-me, no entanto, explicar esses motivos. Estas personalidades foram e continuam sendo professores sem sombra de vaidade. Uns que formaram muitos investigadores dentro e fora do país, outros, através da sua ação enquanto professor de muitos discípulos por esse mundo fora, professores em muitas paragens, há que contribuiu para a criação de hábitos de leitura, desporto e literatura cá na região, assim como desenvolveu intensa atividade designadamente no domínio acadêmico. Em nome dos professores homenageados, Miguel dos Prazeres agradeceu o governo pelo feito. Agradecer ao governo regional pela iniciativa e dizer, portanto, que o mérito que justifica ter em conta as figuras, ter em conta o papel que tem vindo a fazer, que alguns já fizeram, e que de sublinhar, portanto, que o governo reconheceu da melhor forma o papel que a educação desempenha em qualquer sociedade. Muito obrigado ao nome dos colegas. Professores de mais diversos níveis de ensino a receber diploma de mérito em prol do desenvolvimento da Ilha do Príncipe no setor da educação. A comunidade de terras do Príncipe já tem luz elétrica da IMAI. O investimento que custou ao Governo Central vários milhões de dobras foram inaugurados esta terça-feira. Felipe Santa Rosa, vulgarmente chamado por Conde,
é um dos mais antigos moradores na comunidade de Praia das Buras, que tem como principal atividade econômica a pesca. Para a nossa Câmara, reportou quanto importante é esta chegada da luz elétrica da rede da EMAI para esta comunidade, hoje com uma população a rondar pouco mais de 200 de habitantes. Foram sempre as promessas, mas agora constou a realidade. E com isso estamos imensamente satisfeitos com essa energia, porque energia é a saúde. De avante, o dia a dia vai ser diferente aqui na sua casa, nesta comunidade, na Praia Burra? Com certeza vai ser diferente, porque sempre as coisas transformam. Porque a gente bebia água quente, mas agora vai se beber água fresca, que é uma coisa que sempre foi inesperado, mas agora a gente se espera que a gente vai beber isso. E pode aparecer um amigo, um parceiro qualquer, que queira beber uma água normal e a gente tem a possibilidade de dar isto porque a energia corresponde. Agradecimentos ao governo, não é? Eu só tenho que felicitar muita vida longa ao senhor presidente regional, Tosé Cassandra. Com o senhor Conde, restante outros moradores também partilham a mesma ideia, sempre debaixo de muita satisfação. Estou muito satisfeita. Esse ano aqui vai me fazer 15 anos aqui no Príncipe. Sou para aí das Praias das Buras. E agora a gente vai ter um peixe de qualidade. Vai vender peixe de qualidade, vai levar peixe para o mercado de qualidade. E estou muito satisfeita. Eu agradeço o governo central e o governo regional que tem esforçado muito para esse trabalho que está aqui hoje. É um trabalho que nos ajuda muito no tempo, na área de pesca e também na conservação. É uma boa iniciativa, o governo está a trabalhar bem. Espero que o governo não para por aí, que essa iniciativa está desenvolvendo o Príncipe. O Príncipe está cada vez dando um passo para frente. Com essa energia, eu como palaie vou vender meu produto de qualidade, que a população sente que está a utilizar um bom produto. E antes da energia, como é que era o dia a dia aqui? Dia a dia temos que comprar só e ir para o mercado rapidamente, mas agora com a energia, comprar, pôr na arca, depois levar para o mercado e o produto já fica com uma boa qualidade. Agradecer ao governo. Sim, é de louvar o governo, que o governo está a trabalhar bem. A ação é uma velha promessa do presidente do governo regional, Tosé Cassandra. E ele permitiu e cumpriu a sua palavra, que hoje deu-nos essa oportunidade de ter aquela energia hoje, porque isso é uma vida para nós aí na Praia Burra. E também por aí também eu agradeço muito a ele, que ele aqui à frente, que não desperdiça o seu trabalho, que possa dar mais sempre a confiança à pessoa da comunidade e outras comunidades de região Toma de Príncipe. Energia que hoje é uma realidade para a comunidade de Praia das Buras, custou ao cofre dos governos da República, Central e Regional, montantes estimados em mais de 5 milhões de novas dobras. Esse desafio está ganho, essa batalha está ganha. Parabéns aqui à Praia Burra, parabéns ao Príncipe. E vamos continuar a trabalhar para continuarmos a ter um Príncipe melhor para todos. Todos. E só levando energia e água potável para todos é que nós todos estaremos a beneficiar do Príncipe. Só assim todos podemos dizer que somos iguais aqui nesse pedacinho de terra, nesta ilha pequenina. Não pode haver energia para uns e não haver para outros. Temos que levar energia para todos os cidadãos que vivem aqui nesta ilha. No ato inaugural, Tosé Cassandra deixou garantias de que o ano de 2018 vai ser para fechar o ciclo de extensão de energia elétrica para as comunidades da Ilha do Príncipe. Com esta inauguração, nós podemos garantir que apenas faltam-nos 2 comunidades no Príncipe, das comunidades maior número populacional, para podermos fechar a energia no Príncipe a 100% para as pessoas. Hoje, chegando a energia Praia Burra, Praia Campanha imediatamente vai ter. Belo Monte irá ter. E fica-nos a São Joaquim que ainda este ano vamos concretizar este objetivo de levar a energia para São Joaquim. Manifestação cultural, ambientes vários ao som de músicas gravadas coloriram desta forma a inauguração da luz elétrica na comunidade pescatória Praia das Buras. E
Empresas familiares, desenvolvimento sustentável da Ilha do Príncipe e investimentos privados em São Tomé e Príncipe foram temas que dominaram a realização de uma conferência cujos oradores foram os professores da Universidade de Lusíadas de Portugal. O auditório do Centro Cultural do Príncipe foi palco destas conferências no quadro das comemorações de mais um ano da descoberta da Ilha do Príncipe, a assinalar este 17 de janeiro. Dentre as temáticas, a professora Paula Rodrigues, da Universidade de Lusíadas de Portugal, assegurou o desenvolvimento sustentável da Ilha do Príncipe. Fomos desafiados pelo Presidente do Governo Regional e pelo Presidente da Fundação Minerva para falarmos sobre desenvolvimento sustentável. O que conseguimos passar para a plateia foi que o povo de São Tomé e principalmente também, visto estarmos no Príncipe, o povo do Príncipe deverá ele próprio terem atenção e estar disposto a contribuir para dar retorno à sociedade de forma sustentável. Por sua vez, o professor Dr. Francisco Pávia, com investimento privado em São Tomé e Príncipe. A minha contribuição teve a ver com o investimento estrangeiro em São Tomé e Príncipe. Tentei dar uma abordagem genérica, mas depois falando especificamente aqui sobre a situação do Príncipe. Neste termo, neste contexto, portanto, qual é a sua contribuição, tanto foi aqui deixado à plateia? Em particular a Ilha do Príncipe no seu todo. Eu penso que tentar alertar as pessoas, a população em geral, que há aqui muitas potencialidades, mas também há ainda muitos problemas para resolver. E os indicadores internacionais dizem-nos que esses problemas não são difíceis de resolver. Tem a ver com a desburocratização, com a facilitação de negócios, com a tentativa de criar mais condições para que mais investidores estrangeiros venham para aqui. Se conseguirem fazer isso, já é muito positivo, porque vocês já têm uma coisa muito importante que é a segurança e que é a boa imagem internacional. O tema Empresas Familiares é o último a ser exibido nesta plateia, repleto de audiência. Eu estou convencido que a base da estrutura empresarial do Príncipe e de São Tomé também reside numa estrutura de empresas familiares. As empresas familiares têm características únicas que permitem que se mantenham ao longo do tempo. Sejam empresas que têm como a sua base de funcionamento a sustentabilidade e o perdurar ao longo de diversas gerações, não tem uma lógica de lucro imediato como têm as empresas tradicionais, e penso que essa será a melhor forma de haver um modelo empresarial e um modelo de organizações, quer no Príncipe, quer em São Tomé. Também estou convencido que muito facilmente, e isso já foi também falado com o engenheiro Cassandra, muito facilmente nós poderemos dar um contributo preciso para o Príncipe no sentido de darmos alguma formação ao nível da elaboração de planos de negócios. Porque nós vimos e apercebemos que o Príncipe tem pessoas muito empreendedoras, tem um potencial de crescimento muito grande, as pessoas sabem fazer muitas coisas, têm muitas capacidades de fazer, enfim, aquilo que é as pequenas economias locais, isso já existe. O que não têm ainda capacidade é a capacidade de se organizarem do ponto de vista empresarial para poderem criar mais valor. Ou seja, eu posso vender o mesmo produto por 10 dobras ou posso vender o mesmo produto por 100 dobras. A questão é saber como é que eu o faço. E esse saber acrescentar valor sobre o mesmo produto. Eu não sou apologista de uma Ilha do Príncipe em que haja muito investimento estrangeiro com muitos operadores, não. Eu acho que os operadores devem ser locais, as empresas devem ser locais e, numa lógica, por aquilo que nos diz a história, numa lógica de base familiar. E, portanto, estou convencido que esse será o melhor modelo e o nosso contributo é precisamente salientar a importância deste modelo de organização, perceber quais são as vantagens que ele tem e depois a partir daqui há um trabalho que tem que ser os habitantes do Príncipe a fazer, que é serem empreendedores, que já o são, a formação nós podemos dá-la, enfim, e depois o tempo, à medida que o tempo passa, os negócios criam-se e a riqueza fica, essa que é a principal, fica para quem? Para os habitantes do Príncipe, que eu penso que essa que é a principal vantagem deste modelo. Conferências no auditório do Centro Cultural do Príncipe, no âmbito das comemorações dos 547 anos da descoberta da Ilha do Príncipe. São Tomé e Príncipe prepara-se para fazer a sua primeira avaliação de fragilidade, isto é, identificar os pontos que têm imperado
o desenvolvimento do país. Para o efeito, foi realizado num dos hotéis da capital o primeiro fórum de escutação da sociedade civil. São Tomé e Príncipe, apesar de não ser um país que saiu de um conflito armado, possui diversas fragilidades. A pequenez do país, os conflitos institucionais, a dependência das ajudas externas e a vulnerabilidade ambiental são alguns dos fatores que fragilizam o desenvolvimento do país e a possibilidade do Estado planificar e implementar políticas de desenvolvimento. Em 2014, aderiu ao grupo New Deal G7+, e tem a incumbência de fazer a primeira avaliação de fragilidade. Daí a realização deste primeiro fórum de auscultação com a sociedade civil. Esta avaliação de fragilidade é para ajudar os países membros a saberem, a conhecerem as causas, as características dessas fragilidades e a encontrar a forma para ultrapassar as mesmas. São Tomé e Príncipe, como membro do G7+, ainda não realizou a sua avaliação de fragilidades. Entretanto, este é o primeiro passo que nós estamos a dar. Nesta empreitada, o governo conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. A paz, a segurança e o desenvolvimento estão fortemente interligados e os 20 países que constituem os grupos 7+, necessitam de Estados resilientes e proativos, dotados da legitimidade e das capacidades para garantirem os serviços de base, a segurança e a justiça às suas populações, bem como para criar um ambiente propício a um crescimento equitativo. Senhores participantes, minhas senhoras, a vossa responsabilidade nesta avaliação está apenas começando. Esperamos que os resultados da reflexão que sairão desta sala sejam marcantes para a recolha e análise dos dados. O governo que tem a honra de pertencer na sua visão de desenvolvimento e da sua agenda de transformação, cujos documentos estratégicos já foram elaborados, espera obter também contribuições da sociedade civil no sentido de enriquecer esses mesmos documentos. Assim, o objetivo deste evento consiste em facilitar o processo de diálogo, visando a melhoria e compreensão das fontes e dos fatores de fragilidade em São Tomé e Príncipe, com base nos 5 clusters definidos no quadro do novo compromisso no Deal, bem como desenvolver uma matriz das fragilidades assente na observação, interpretação e perspectiva dos próprios cidadãos nacionais. A dimensão deste evento constitui um primeiro passo para se encontrar soluções que contribuam para fazer face aos desafios que o país enfrenta, já referenciados nos documentos estratégicos como a Visão 2030, a Agenda de Transformação São Tomé e Príncipe e Plano Nacional de Desenvolvimento 2017-2021, que contém, por sua vez, elementos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Minhas senhoras e meus senhores, o valor acrescentado particular deste exercício resulta no facto de poder verdadeiramente refletir e representar os pontos de vista das nações interessadas, muitas das quais podem não estar envolvidas num diálogo regular com as autoridades nacionais ou com círculos políticos. Depois deste primeiro passo, outros seguirão. Vamos recolher todas essas informações, vamos também fizemos a primeira parte do trabalho, foi a revista literária, portanto, ler todos os documentos que nós temos, nacionais e internacionais. Você sabe que há a visão da Agenda 2030 de São Tomé e Príncipe, portanto, há toda a documentação à volta do STEP-IN, ao Plano Nacional de Desenvolvimento 2017-2021, todos esses comportam uma série de elementos que inclui também aspectos de fragilidade. E, portanto, nós fizemos essa primeira parte, vamos fazer essa parte dos fóruns e depois os ateliês, que há um ateliê primeiro um ateliê de validação, que será o último, quando o documento estiver pronto, em estado de draft, ele será submetido ao governo, que poderá entregar isso a alguma agência de apoio ao desenvolvimento para analisar e expurgar o documento daquilo que eles acham que é
menos significativo antes de se passar a um ateliê final de validação. Vamos ir ao Príncipe, que é importante que façamos isso tanto aqui como na região autónoma do Príncipe. Teremos a visita dos especialistas sobre a questão de fragilidade que virão do escritório das Nações Unidas em Nova Iorque. Espera-se que todo o processo esteja concluído em março para aprovação e validação. As constatações que foram feitas permitirão aos governantes introduzir estas recomendações no processo de desenvolvimento, ou seja, prevenir as possíveis falhas. O movimento Mulheres em Ação, MMA, numa nota de imprensa enviada à TVS, agradece a todos de uma forma responsável, cívica e educada. Juntaram-se no dia 15 do corrente mês, manifestando apoio total e incondicional aos deputados do partido ADI e ao governo liderado pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. Segundo MMA, isso reflete a gratidão, o amor, a credibilidade, o respeito e o carinho que a população santomense nutre pelo partido ADI e pelo seu líder e demais dirigentes. O agradecimento é também extensivo às forças policiais pela destreza no desempenho das suas atribuições, o que permitiu garantir a ordem, a tranquilidade e a segurança de pessoas e bens ao longo de toda a concentração por uma das missões destas forças. O movimento Mulheres em Ação diz que o país é viável, mas que é preciso trabalhar unidas, firmes e determinadas para avançar. Veja e já a seguir, Forças Armadas do Congo iniciam ofensiva contra rebeldes muçulmanos ugandeses. Os ataques separados por combatentes de Boko Haram no nordeste da Nigéria, disseram esta terça-feira residentes e membros das Forças Armadas. O primeiro ataque ocorreu na segunda-feira, quando 6 pessoas foram reunidas na floresta perto da vila de Jinene, perto da cidade fronteiriça de Negala, no estado de Borno. No segundo ataque, os homens armados de Boko Haram, em motos e bicicletas, invadiram a aldeia de Palam, no estado de Adamawa. Aumenta a tensão entre os pastores e fazendeiros da Nigéria, um novo episódio de violência que está a preocupar as autoridades de Abuja. Nesta zona geográfica, que é um amortecedor entre o sul e o norte, as tensões cristalizam durante anos em torno de acesso a pastagens e água, ameaçando a segurança e estabilidade do país. Para o vice-presidente Yemi Obasanjo, é hora de reagir e parar esses assassinos. Nós temos que encontrar a solução. Não podemos estar aqui e as pessoas estão a morrer e matando uns aos outros. E aqueles que mataram devem ser responsabilizados. Temos que responsabilizar as pessoas e é por isso que estamos aqui. Eu vou dar uma volta e ver por mim, mas o mais importante para todos nós é que deve haver a paz. Devemos garantir que haja paz. Os agricultores culpam os pastores fulanos por não controlar seus animais, o que prejudica seus cultivos. Este é o oposto dos fulani, que acusam os agricultores de roubar gado. Enquanto as autoridades da Nigéria permanecem silenciosamente em frente a esta crise intercomunitária, os especialistas evocam uma profunda crise que continuam a piorar. Agora cabe ao governo da Nigéria resolver este problema de conflito incessante, ou pode levar tempo para o país recuperar da glória perdida, especialmente no momento em que o país está a enfrentar os rebeldes de Boko Haram. As Forças Armadas da República Democrática do Congo lançaram uma grande ofensiva contra os rebeldes muçulmanos ugandeses. As operações militares estão a decorrer no Kivu e nas fronteiras de 4 países africanos. As forças congolesas decidiram lançar uma nova ofensiva contra os grupos armados, principalmente os rebeldes ugandeses muçulmanos, que estiveram envolvidos na morte de 14 capacetes azuis em dezembro passado na República Democrática do Congo. Depuis ce matin,
A partir desta manhã, o setor operacional decidiu lançar uma operação ofensiva geral e generalizada contra o fenômeno ADF e todos os outros grupos armados. ADF, ainsi que tous les autres groupes armés qui équiment le Grand Nord et le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé A Força Armada da República Democrática do Congo lançou hoje uma operação de grande envergadura para erradicar a insegurança e eliminar os terroristas. Les alliés locaux de ces mouvements terroristes. Os rebeldes ugandeses, muçulmanos e vários outros grupos armados têm semeado o terror no norte e sul de Kivu e nas fronteiras de 4 países, como Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzânia, e nos grandes lagos de Kivu e Tanganyika. Os rebeldes têm combatido contra o regime do presidente ugandês Museveni. As autoridades ugandesas e a ONU acusam os rebeldes de terem provocado a morte a mais de 700 pessoas desde 2014. A ADF é também acusada de matar 14 capacetes azuis em dezembro passado. Também em dezembro, o exército ugandês lançou uma ofensiva aérea nos redutos rebeldes na República Democrática do Congo, tendo provocado a morte a 50 rebeldes. Meia centena de pessoas foram detidas numa manifestação contra a visita de Sumo Pontífice e os casos de pedofilia. O Papa Francisco reuniu-se com vítimas de abusos sexuais cometidos por elementos de clero chileno na Nunciatura de Santiago. Durante uma missa na capital chilena, o Sumo Pontífice reconheceu o sofrimento das vítimas, mas também a dor dos padres que foram responsabilizados de forma coletiva pelos crimes de alguns. Conheço a dor que representam os casos de abusos a menores. Acompanho com atenção o que fazem para superar esse mal grave e doloroso. Convido-vos a pedir a Deus para nos dar a lucidez em seu nome, a coragem de pedir perdão e a capacidade de conseguir ouvir o que nos diz. Durante a primeira missa do Papa no Chile, meia centena de pessoas foram detidas numa manifestação contra a visita do Sumo Pontífice e os casos de pedofilia. Esta quarta-feira, o Papa Francisco visita Temuco, segue-se Iquique na quinta-feira, antes de partir rumo ao Peru para uma viagem de 3 dias. Veja, depois do intervalo, desabamento de uma residência em Cachoeira. E não perca ainda, BISP encerra a campanha Compra Fácil é com cartão. Segunda parte do telejornal, o presidente do Comitê Olímpico santomense recebeu esta quarta-feira a Federação de Boxe. Foi um encontro que teve como objetivo apresentar o programa de atividade da referida Federação para o ano 2018. Depois de 2 meses da sua legalização, a equipa da Federação de Boxe de São Tomé e Príncipe efetua a sua primeira visita oficial ao presidente do Comitê Olímpico Nacional. A visita é especialmente para apresentar oficialmente ao presidente do Comitê Olímpico, damos a conhecer da nossa federação. Eu estive presente realmente quando da formação, mas estamos aqui para fazer a apresentação oficial. E, ao mesmo tempo, apresentar um programa para o 2018 e saber o nosso possível enquadramento nas diretrizes do Comitê Olímpico para 2018. Para o efeito, a referida federação conta com o apoio do treinador estrangeiro que garantiu que em São Tomé e Príncipe tem bons atletas para a competição internacional. I have experience international. I train in Polonia. I train in Universidade. Com a experiência que tenho nos outros países que já passei e fui treinador,
Faço uma comparação com São Tomé e Príncipe. As pessoas cá têm talento e capacidade, mas exige trabalho e têm que trabalhar mais 2/3 anos para poder nascer um campeão cá em São Tomé. 1 to 3 years. No, it's all is okay. FEBASTP foi legalizada a 12 de novembro de 2017 e surge com o objetivo de promover a prática desta modalidade desportiva em São Tomé e Príncipe. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe encerrou esta quarta-feira a campanha Compra Fácil é com Cartão, com a realização de um sorteio nas instalações da sua sede. Uma iniciativa que visou ir ao encontro da modernidade. Foram sorteados 5 prémios para clientes de várias firmas comerciais e 2 para estabelecimentos que aderiram à campanha. O sorteio foi para os usuários dos terminais de pagamento automático clientes do BICEP. Foram 7 os prêmios em jogo, 5 para clientes, 2 para os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, variando entre viagem São Tomé, Portugal e regresso, jantar numa unidade hoteleira e cheque compra no valor de 1.000 novas dobras. Ir ao encontro da modernidade é o principal objetivo desta iniciativa, que vai na sua 2ª edição. Genericamente, o que se pretende é irmos ao encontro dos tempos modernos, que é usarmos os canais eletrónicos como toda a movimentação bancária. E quando falamos nos canais eletrónicos, falamos em tudo o que são as caixas automáticas, vulgarmente conhecidas por ATMs, os TPAs, os terminais de pagamento automático, também conhecidos por POS-TPA, a internet, o internet banking, até os países mais avançados nestas áreas, até no próprio telemóvel já se fazem as transferências e todas as movimentações, e portanto a nossa iniciativa de lançarmos este concurso é de facto para promover a dinamização da utilização dos canais eletrónicos, que trazem as maiores vantagens, quer seja para as pessoas titulares de cartões de débito, ou dos cartões, quer seja mesmo para os prestadores de serviços e estabelecimentos comerciais, que também já utilizam os terminais de pagamento automático para as pessoas fazerem as suas compras. Para os estabelecimentos comerciais, a promoção desta prática é útil para todos. É uma facilidade não só para a BICEP em si, como também para as empresas, né? Para as empresas em partes, para os clientes, porque já não tem essa dificuldade de andar com muito dinheiro na mão. É uma prática mais fácil, né? Mais fácil, mais direta. Ao contrário do ano passado, onde foram sorteados 4 prêmios, este ano foram 7, tendo sido sortudos clientes do BICEP que fizeram compras no Continental, no Colombo, na firma Bom Preço, na Ayala e na firma Mimo 21. Quanto aos estabelecimentos comerciais, os felizardos foram a farmácia Ponta Douro e a firma Autêntica. O avançado estado de degradação resultou no desabamento de uma casa onde vivia uma senhora já idosa e o seu filho mais novo. Tudo aconteceu na madrugada desta quarta-feira na localidade de Cachoeira, distrito de Mensagem. Maria dos Ramos, vulgo Biantina, tem 63 anos e é mãe de 5 filhos, proprietária desta residência, onde reside com seu filho de 23 anos. Uma residência com mais de meio século que teve este destino infeliz. Na madrugada desta quarta-feira acabou por desabar, deixando esta família ao relento. Aconteceu esse madrugado. Quando eu vi, quando já caiu, eu não sei a hora que é. Depois uma vizinha que tomou me tepou em casa, que levantei, que fui lá. A hora que ele caiu, não sei porque saí. Foi para um nojo. Como é que a senhora adquiriu esta casa? Eu não sei, é casa da minha mãe. É casa da minha mãe que fez para criar nós tudo. Então a senhora estava doente, eu tratei de senhora. Eu tratei de minha mãe. Depois, quando minha mãe
Tá, amor, essa casa vai ficar para mim. Para criar vida nele, para criar as crianças. A vítima apela pela ajuda de pessoas de boa vontade. Ajuda sim, ajudamos com ele. Pode ir um quarto, uma varanda só para viver. Porque para fazer grande assim não dá, eu não sei, não tá vendo? Pode ir um quarto com uma varanda para viver. Vizinhos inconformados com a situação da senhora Biantina também fizeram um apelo. Mas eu estive a passar, que eu ouvi que a minha casa cair, que eu tinha que ligar para o filho da senhora para avisar a senhora que a casa da senhora caiu. São boas pessoas, não são uma pessoa, são boas pessoas, por acaso. E o que eu peço a vocês é para vocês dar a senhora um apoio. Está vendo? Porque a senhora não tem sítio para estar. E a casa da senhora, onde a senhora vai estar, e a senhora é filho da senhora. Isso que eu preciso de vocês para fazer para a senhora. O mais rápido possível. Biantina foi acolhida pelos vizinhos até que se encontre uma solução para a situação da mesma. E assim concluímos este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.